Olá pessoal, tudo bem? Você já sentiu sono no meio de uma reunião pedagógica? Aí você se perguntou, será que eu estou tão cansado ou será que a reunião não está muito boa? Pois é, eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês sobre pautas formativas de reuniões pedagógicas e a sua importância. Bom, a pauta da reunião, obviamente, como o próprio nome já diz, ela vai pautar toda a sua reunião, toda a sua organização temporal, didática, de conteúdos, né? Então, ela é de fundamental importância ser muito bem elaborada. E quando a gente fala de pauta formativa, além de tudo isso, né, ela tem que também ter dentro dela um conteúdo formador para quem está recebendo a pauta do outro lado e está participando da reunião. E a pauta formativa, quando a gente faz isso no meio onde há professores, no meio pedagógico, isso faz muito mais sentido, inclusive. Por quê? Porque a gente está falando para pessoas que vão também preparar suas aulas, vão fazer seus planejamentos, e a pauta passa a ser, então, parte integrante de um planejamento de quem está organizando a reunião e que precisa mostrar, como eu disse no vídeo anterior, mostra, dá o exemplo de como é uma reunião bem organizada. Tá? E aquela organização pode, inclusive, né, aquela didática utilizada na reunião, ela pode servir como exemplo para que o professor, né, faça suas adaptações e aplique, inclusive, na própria sala de aula, dependendo das circunstâncias. Tá? Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as pautas. Eu quero mostrar aqui para vocês alguns tipos de pautas que não devem, né, não devem, veja bem, ser elaboradas e muito menos apresentadas ao grupo, porque você provavelmente vai ter problema se você fizer esses tipos de pautas aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então eu vou diminuir aqui um pouquinho para fazer a apresentação para vocês. Vamos lá então. Muito bem. Bom, então aqui a ideia é a gente construir pautas formativas para as reuniões pedagógicas, tá? Então veja lá. As reuniões pedagógicas, então, geralmente a HTPC, a TPC, né, elas têm, né, deixando bem claro isso, a proposta de ser uma formação continuada dos professores. Essa é a sua principal característica, ok? Portanto, não cabem aqui outras coisas a não ser formação de professores, tá bom? Então, esse é um princípio básico de uma pauta de ATPC ou de HTPC. Bom, pautas que a gente costuma ver por aí, e uma das mais comuns é a pauta esses nomes aqui, só para deixar claro, tá? Eu que inventei, tá? Pauta lista. O que que é pauta lista? Pauta lista é quando o camarada que organiza a reunião, ele elabora ali uma série de conteúdos que ele quer tratar na reunião e vai listando aquilo e entrega essa pauta para as pessoas como se fosse efetivamente uma pauta. Na verdade, é um aglomerado de ideias que ele precisa falar. Então, ele elenca assuntos, né, e leva para a reunião. Então, por isso que eu chamei de pauta lista, porque é muito mais parecido mesmo como uma lista de coisas que você precisa, né, acredita que você precisa falar do que qualquer outra coisa, tá certo? Esse tipo de pauta, obviamente, né, dificilmente vai trazer algum tipo de formação para as pessoas que estão participando da reunião. É bem provável que ao término de uma reunião, todo mundo saia com a sensação, né, uma reunião que você tem a pauta lista, todo mundo vai sair ali com a sensação de que teve uma enxurrada de informações, que foram faladas muitas coisas, mas que não tem conexões entre si, e a tendência dessas pessoas é que elas vão esquecendo isso mesmo. Provavelmente, antes mesmo de chegar em casa, já esqueceram muito do que você falou nessa reunião. Então, não faz muito sentido esse tipo de informação. E ainda tem uma outra questão aqui que você corre o risco, né? Ao trazer diversas informações numa mesma pauta, você pode, inclusive, confundir as pessoas, elas misturam uma coisa com outra, um entende de um jeito, outro entende de outro, e acaba, talvez, te trazendo mais problemas do que você esperava resolver dando esse tipo de informação numa reunião, tá certo? E volto a frisar, não é de maneira nenhuma uma reunião formativa com pauta lista, né? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, de uma pauta lista, tá? Então o cara coloca lá, né, reunião de HTPC da educação infantil.
Põe o horário, tudo bonitinho, né? E aí põe lá tópicos. As crianças mordem, cantinhos, precisa organizar, né? Tal. A brinquedoteca, preciso falar do horário, da organização, organização dos CDs, DVDs que tem lá na sala de aula. Preciso falar que as pessoas precisam interagir mais com as crianças, cantar. Como é que perguntar para os professores como é que está a agenda, se está tendo devolutiva dos pais, dar o recado do semanário, né? Ó, o semanário precisa entregar toda segunda-feira, perguntar se estão fazendo as sequências dos projetos, a questão da indisciplina, enfim, ó, e o uso do parque, e vai ter reunião de pais tal dia, enfim. Falou um monte de coisas, né? Provavelmente muito rapidamente, né? Num período, e a pessoa vai ficar meio, né? Quem está do outro lado ali, o que eu disse, vai sair com uma sensação de que de repente você falou demais e não falou nada, tá bom? Né? Então, uma outra pauta, né, que é muito similar à pauta lista, é a pauta de recados. Na verdade, ela é pouco pior até, porque ela nem leva em consideração questões como, por exemplo, aqui eu falei, né, perguntar se as crianças estão mordendo, como é que tá, os projetos. Não, ela não pergunta nada disso. Ela simplesmente traz determinações para se fazer e basicamente recados, né? Então, olha, né? Vai haver reunião de pais, vocês têm que agendar as coisas, organizar as coisas desse jeito, enfim, aquele monte de recado, vai ter um curso da Secretaria de Educação, enfim. Né? Então, eles podem ser dados, né? Eu já disse isso no outro vídeo, eu volto a reforçar. Recado não é lugar de recado na reunião de formação de professores. HTPC não é lugar para dar recado. Recados têm que ser dados em cadernos, livros de recado, livro de comunicado, tá certo? É, enfim, dependendo do recado, pode ser no grupo de WhatsApp, não precisa e não se deve levar recados para uma reunião de coordenação de pedagógica, porque isso definitivamente, além de não trazer nenhum tipo de formação para os professores, vai tumultuar muitas vezes isso, tá? A não ser que seja imprescindível, né? O recado, na verdade, não é bem um recado, né? Você precisa colocar alguma coisa lá que precisa ser avisada naquele dia, tá? A única coisa que eu vejo que justificaria ali é o recado que, né, 5 minutos antes de você entrar na reunião do HPC, aparece ali um e-mail de alguém ali superior, você precisa dar essa informação. Sugiro que se dê no fim, porque no fim você já, né, resolveu tudo o que você tinha que falar e aí, né, aquele recado não vai tumultuar. E se for recado de última hora, assim, provavelmente coisa boa nunca é também, né? Então vai tumultuar a sua reunião. Então sempre no final, mas assim, em extremíssima necessidade, não se deve colocar recado na reunião pedagógica, tá? Reunião pedagógica é formação. Recado, você tem outros mecanismos para isso, não precisa de reunião, tá? Bom, uma outra questão aqui, tá, gente? Com todo respeito, né? Recado em reunião, só recado em reunião, pode inclusive, né, trazer a sensação de uma reunião que foi meio que um enrolation, né, por parte de quem organizou a reunião. Então tome cuidado com isso. Uma outra questão, pauta, lição de moral. Puxa vida, essa daqui é perigosa também, né? Evitar, né? Então, na pauta sua, evitar de trazer textos com intencionalidade de chamar a atenção de todos ou por conta de algum problema, principalmente de algum problema pontual, de ordem moral, ética, de algum professor, algum problema que teve com o aluno, algum problema que teve com o pai, né? E aí você não teve coragem de chamar a pessoa e conversar, aí você pega e fala, ah, não, mas eles não estão sabendo lidar com os pais, eu vou levar lá então um texto. Não faça isso, não faça isso porque, obviamente, né, as pessoas se conversam, as escolas, por maior que seja, todo mundo sabe mais ou menos o que acontece lá dentro e todo mundo vai saber por que você levou esse tipo de coisa para a reunião e ela vai ser extremamente constrangedora para quem, né, está envolvido e para você. E para os demais também, de certa medida. Então, além de não resolver o problema, você talvez e muito provavelmente vai ampliar esse problema entre o grupo, né? De repente tem aqueles professores que estavam tranquilos, que foram para sua reunião felizes da vida, chega lá, não entende nada. Por que você trouxe aquelas coisas? Por que você está falando disso agora, meio que dando uma chamada de atenção para algumas coisas, se ele não faz ideia do que está acontecendo?
Então, e aí alguém lá fora vai dizer para ele, ó, falaram isso por causa da fulana, por causa do fulano. Gente, é terrível, tá? É terrível. Na minha opinião, isso é falta de ética, tá? Do profissional. Se você tiver problema com qualquer professor, por qualquer motivo que seja, individualmente, tem que ser tratado com a pessoa num outro horário que não na reunião de HTPC, tá? A reunião de HTPC, volto a dizer, formativa, com conteúdo formador, para se discutir ideias e não pessoas, tá bom? Aí vem aquela que eu brinquei lá no começo do vídeo, né? Pauta hora do sono, né? Então, aquelas pautas que o coordenador fala, não, hoje eu vou estudar pra caramba. Daí você pega lá, né? Inteligências emocionais, né? Pega lá um texto do Freire, pega um texto, enfim, né? E traz para dentro da reunião e fica lendo, né? Ou então fala, não, não vou ler o texto, vou fazer uns slides. Aí monta lá o data show, beleza? Bota os slides lá, bota quase que o texto na íntegra ou na íntegra e continua lendo. Mas não, eu vou dinamizar. Daí você manda cada um ler um pedaço. Gente, não dinamiza nada, tá? Esse tipo de coisa vai dar sono. Né? Lendo ou mesmo que você não lê, se você só ficar falando sobre algum determinado assunto, também vai dar sono. Né? Então é necessário, principalmente porque é o que eu já falei, né? A maioria dessas reuniões pedagógicas ocorrem no final do período, depois de uma jornada inteira de aula dos professores. Então precisa realmente ser uma coisa muito dinâmica, tá? Porque senão o pessoal vai dormir, beleza? Então tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Vamos lá então. A pauta maluca, né? Que seria essa pauta maluca? É quando você até tenta fazer alguma coisa formativa, né? Então você traz um assunto de um texto lá, de alguma coisa, faz uns recortes, faz umas perguntas, mas depois você já muda de assunto porque você é aquela pessoa ansiosa, assim como eu, de repente um pouquinho, né? E tenta abordar milhões de coisas em 1 hora e meia, 2 horas. Não dá tempo, gente. Já falei isso também no outro vídeo. Se você quer tratar várias coisas, né, faça um recorte do que é mais primordial, do que é mais necessário, né? E dentro da reunião, né, a pauta ela precisa dar uma organização sequenciada para vocês, né? Ela não pode ser uma coisa solta, ela precisa trazer conexões. Então, o que você põe no começo, meio e fim, aquelas conexões para que quem saia da reunião saiba do que discutiu e tenha tido algum tipo de aprendizado, tá bom? Então, assim, o que que é uma pauta formativa efetivamente, né? Em síntese, então, é um roteiro de atividades planejadas, tá certo? Que você vai ter ali o objetivo, conteúdo, enfim, e vai propor uma reflexão para os professores. Precisa ter um momento onde há troca, onde eles possam falar, onde eles possam refletir sobre o objeto de conhecimento que você está propondo ali. Isso vai melhorar a qualificação profissional, porque é nesse momento que o professor vai colocar em jogo o que ele sabe com o que você está trazendo e a prática dele próprio. Então, é olhar para a minha prática, olhar para a teoria, olhar para a prática do colega, fazer ali um mix de ideias ali, tirar e pôr coisas dentro da cabeça para aprender uma coisa nova, ou reafirmar um conhecimento que eu já tenho, convicções que eu já tinha. Então, isso é aprendizagem, isso é estudo, tá certo? E quais as vantagens? Obviamente, né? Você fazer uma pauta formativa, ela vai, obviamente, proporcionar a formação efetivamente desses profissionais. Por mais cansados que eles estejam, provavelmente a maioria vai sair daquela reunião sabendo muito bem o que se discutiu, né? E quando ela é muito bem feita, essa reunião, às vezes o pessoal perde até a noção do tempo, né? Eles vão até o final ali sem, né, com ânimo, com vontade, discutindo de verdade, porque estão percebendo que aquilo foi feito para eles. Para eles. Os professores, quando eles vão para uma reunião pedagógica, eles precisam entender e perceber que tudo aquilo foi feito e organizado e demandou um planejamento muito denso do coordenador, no caso, ou de quem organizou a reunião, e que realmente se preparou para recebê-los. Eles não podem chegar lá e ter a sensação de que aquilo ali é só cumprir horário, cumprir tabela, gente, porque daí ninguém aguenta mesmo, tá? Mesmo que você tente trazer um conteúdo de certa medida interessante, se você não fizer uma coisa muito bem organizada, estruturada, não vai funcionar. Então, assim, ó, para
sintetizar as ideias aqui. Então, a pauta formativa, ela precisa ter claramente um objetivo para você e para quem recebe essa pauta. Ela precisa ter um conteúdo, tá certo? Ela precisa ter a ampliação cultural, que eu já falei na outra reunião, no outro vídeo um pouquinho sobre isso, tá? Então, ampliação cultural é um texto que você vai trazer para ampliar, tá? Para trazer um leque de discussão sobre algum outro assunto que está rolando ali ou não, uma notícia, enfim, alguma coisa, um trecho de uma poesia, o que você achar interessante que vai trazer as pessoas para dentro da sua reunião, tá? E que vai também ampliar os horizontes dessas pessoas. Né? Uma coisa de extrema importância, retomar o encontro anterior, mesmo que não seja continuidade, o conteúdo, é importante lembrar e retomar o que vocês fizeram na última reunião, para dar essa sensação e essa ideia de que você, que está organizando a reunião, sabe o que você está fazendo, que você tem um planejamento, que não são coisas aleatórias, que você não fez uma pauta, né, 10 minutos antes de começar a reunião e jogou lá de qualquer jeito para eles. Então, isso também é de extrema importância, dar valor para o que eles fizeram, tá? E a retomada do encontro anterior, ela vai fazer sentido nesse ponto aqui, quando a gente está a esquematização da prática. O que é isso? Já falei, a gente vai, né, propor para os professores discutirem sobre a sua própria prática. E aí você pode dar atividades complementares ou tarefas que eles vão ter que desempenhar durante a semana com seus alunos, e no próximo encontro, então, daí faz mais sentido ainda essa retomada, porque eles vão trazer e vão dizer, olha, né, eu apliquei aquilo, deu certo, não deu certo, enfim. Então, esse conjunto de ações, né, ao meu ver, ele garante aí para você a formação do professor. Garante, tá? E o conteúdo que vai estar em pauta aí vai depender de você e depender da necessidade que você vê no grupo, já conversando com o grupo sobre isso também, tá bom? Aqui eu escrevi, né, que para o formador, né, na educação, o papel do formador é de extrema importância, ele cumpre um papel muito elevado, de alta qualificação profissional, tá certo? Porque você tem, né, o formador, o professor formador que organiza essas reuniões, ele tem a capacidade, né, ele precisa lidar com conhecimentos técnicos, com sentimentos, né, com estratégias socioemocionais, enfim, uma série de coisas do seu grupo, e ele vai aprender muito com isso. Então, eu diria que quem aprende mais, né, nas reuniões formativas é o formador. Eu, particularmente, não tenho dúvida disso. O formador é o que mais aprende nas reuniões formativas, tá certo? Bom, gente, então eu queria falar sobre esse assunto com vocês. Espero que ele possa trazer algumas ideias, né? Se você viu algumas ideias dessas daí, né, e falou, nossa, as minhas pautas são assim, né? Então, de repente, fica aí a ideia para você tentar modificar essas pautas, tá certo? Beleza? Então, deixe seu comentário, deixe seu like ou seu dislike, vamos conversando sobre esse assunto que é de extrema relevância aí, que é a formação continuada dos professores, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.